Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live Tira Dúvidas com a Nutri. Eu sou o Luiz. Eu sou a Denise, nutricionista, especialista em emagrecimento. É isso aí. Tudo bem, pessoal, com vocês? Então, estamos aqui para mais uma live hoje. Nós colocamos uma caixinha de perguntas, né, meu bem? Exatamente. E tiveram algumas perguntas que eu vou ler aqui para vocês, que de repente vocês também têm a mesma pergunta que de algum dos nossos seguidores. Ok? Antes disso, você pode ajudar a gente encaminhando essa live para o seu amigo, para o seu parceiro, para sua mãe, para sua tia, para todo mundo que você puder para ajudar a gente e mandar a sua pergunta, caso você tenha, aqui na caixinha de pergunta que vai ajudar a gente poder a responder também. Porque nós vamos falar tudo sobre emagrecimento, sobre dieta que vocês fazem, compulsão alimentar, que nós falamos semana passada, estresse, ansiedade. Então, se você tiver alguma dúvida sobre emagrecimento, toda semana estaremos aqui na live Tira Dúvidas e vai ser um prazer responder e tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos começar, né, amor? Responder nossas perguntinhas? Vamos sim, vamos lá. Primeira perguntinha que veio na nossa caixinha, deixa eu abrir aqui. Vamos lá, Francisca. Qual o melhor alimento para emagrecer? Existe um, Nutri? Um alimento, aquele que é... Esse é o alimento. Francisca, então, seria mais fácil de falar qual o pior alimento, né? E o que atrapalha o seu processo de emagrecimento. Porque, no geral, todos os alimentos vão ajudar ali no seu processo de emagrecimento, tá bom? Aí o que vai interferir, né, no seu emagrecimento ou não é a quantidade, é a qualidade, é o horário que você come, é se você pratica uma atividade física e vários outros fatores que interferem no seu processo de emagrecimento, tá? Agora, se existe o melhor alimento para emagrecer, é o melhor? Não existe. Tá? Não tem um alimento milagroso, não tem falar algo que esse é o melhor para emagrecer. Não, é um conjunto, cada um desempenha a sua função ali no nosso organismo. Então, todos os alimentos, né, são bem-vindos nesse processo de emagrecimento e não atrapalham o seu processo de emagrecimento. O que atrapalha é o excesso, tá? E eu já expliquei aqui a diferença de alimentos e produtos alimentícios. Então, alimentos, se você quer um alimento para emagrecer, tá? Não existe um para emagrecer, são vários, são todos os alimentos. O que deve ser evitado são os produtos alimentícios. Então, fala pro pessoal o que é alimento, o que é produto alimentício, que acho que muita gente que não assistiu a live passada vai saber agora. Vou explicar, deixa eu só dar uma boa noite aqui. Sandra, Berenice colocou que cheguei. Berenice é uma querida, super disciplinada, que está emagrecendo muito, né, Berenice? Então, diferença, para quem ainda não sabe, diferença de alimento e produto alimentício. Alimento é todo aquilo que vem da natureza, tá? Tudo aquilo ali que você colhe, os naturais. Então, isso é alimento. Foque nos alimentos. Produto alimentício é aquilo que a indústria faz, né? Não vem lá da natureza. Uma coisa que tem gente que fica meio em dúvida ali, não sabe, o macarrão. Macarrão não é um alimento, tá? Ele é um produto alimentício. Não que ele não possa ser consumido. Pode ser consumido sim. Sabendo com o que comer, né, esse macarrão. Mas a diferença é essa, de alimento e produto alimentício. Não existe pé de macarrão, tem? Não existe. Plantar um macarrão não vai nascer. Não, igual pé de dinheiro, né, amor? Esse ia ser bom. Ainda não inventaram. Olha, Dalva, cheguei para participar. Seja muito bem-vinda, tá, Dalva? Que bom. Se você tiver alguma dúvida, vocês tiverem que tiver alguma dúvida, pode mandar aqui na caixinha de perguntas que nós vamos responder, tá? Vai ser um prazer. E quem quiser também participar diretamente com a gente, né, de repente aqui ao vivo, entrar com a gente aqui também, pode mandar a solicitação, no final da live a gente chama e troca uma ideia com você pessoalmente, tá bom? Inclusive, eu já estou ansiosa pela live com a Berenice. Opa, essa é a live de milhões. Berenice Senna, hein? Já estou te convidando ao vivo para uma live, tá? Com o casal e depois uma com a Nutri e Denise. Faremos uma live, hein, Berenice? Vamos lá, a segunda pergunta é da Nailde. Como montar o prato no restaurante?
Essa pergunta é uma ótima pergunta, hein? Ela já deve estar focada e está querendo almoçar fora. Como montar um prato num restaurante? Saudável. De preferência, por favor. Porque dá para montar de vários jeitos. Exatamente. Então, primeiro, em restaurante existem milhares, né, de opções ali, aquelas tentadoras, né, as frituras, uma batatinha frita, banana frita, pastel, só tem coisa gostosa, né, geralmente em restaurante. Mas como montar um prato no restaurante para que você não saia ali do seu processo de emagrecimento, né, que isso não atrapalhe o seu emagrecimento? Primeira coisa, foque na salada, tá? Na saladinha, nos legumes, o seu prato, tem aqui, né, o prato formado de pizza, né, redondo, 50% dele, metade do seu prato, tem que ser constituído ali, tem que ser montado. A primeira coisa que você tem que colocar são verduras e legumes, tá? Certo. Capricha nas cores. Então, você vai colocar ali uma alface, tomate, os legumes que você gostar, 50%, divide o prato, 50%. Metadinha tem que ser ali de legumes e verduras, tá? Então, capricha porque os legumes, as verduras são ricos em fibras e isso vai te dar mais saciedade. Aí, 25% tem que ser proteínas, tá? Proteínas animais e os outros 25%, tá? Os outros 25% de proteínas ali vegetais, tá? Um feijãozinho, aí tem o carboidrato, você tá fazendo conta aí, né? Eu tô fazendo, mas bateu, até agora deu 100, agora como é que é? 50 mais 25 mais 25 deu 100. Deu 100, não, mas é porque coloca ali a sua carninha, feijãozinho e o carboidrato, tá? Então divide o seu prato ali em 3, metade de verduras, legumes, a outra metade você vai colocar carne, né, que é a proteína, uma fonte de carboidrato, que é seu arrozinho, feijão. Ainda bem que você é nutricionista, eu te amo. Um arrozinho, um feijãozinho, tá? Então, seu prato, montar um prato saudável no restaurante é assim: capricha na saladinha, para, amor. Eu parei. Capricha na saladinha, proteína, arroz, feijão, alimentos, tá bom? Não vai ali nas frituras, excesso de frituras, não. Eventualmente, se tiver com vontade, quiser comer uma ou outra, ok, tá? Então, essa é uma forma ali adequada de você montar um pratinho. E uma dica que eu posso te dar é o seguinte, sabe o que eu faço, por exemplo? Eu vou, principalmente restaurante por quilo, eu primeiro dou uma roletada, dou uma andada para ver o que tem, porque restaurante, geralmente, por quilo, eles te dão uns pratos que são, né, parece uma panela. Então dá uma olhada no que tem, no que você quer, porque senão você vai colocando um pouquinho, quando você chega no final tá gigante, então isso não é legal não, tá? Eu vi que a Dalva fez algumas perguntas. Vamos responder ela, meu amor? Vamos. Vamos lá. O que deixar de comer para não engordar? Principalmente o... Dalva, eu fiz um Reels, né? Falando exatamente qual esse alimento que atrapalha muito no processo de emagrecimento, tá? São vários, mas o principal que atrapalha muito é o açúcar. Tá? Ele tá ali considerado entre os piores alimentos, porque não tem nutriente, porque vai aumentar ali o nível de açúcar no seu sangue. Exato. É altamente viciante, faz com que logo você queira comer mais, aí você vai comendo açúcar, isso vira um ciclo, tá? Isso aumenta a sua ansiedade. Então isso atrapalha muito o seu processo de emagrecimento, o açúcar. Isso. Tá? Principalmente esse adicionado. E eu expliquei também que o açúcar não é só esse adicionado não, tá? Porque às vezes quando eu falo assim que o açúcar é o pior alimento do mundo, a pessoa acha que é só aquele que você pega a colherzinha, o açúcar branco de mesa, ou o mascavo, né? O demerara, acha que é só o açúcar que você adiciona, e não é, tá? Por exemplo, nos produtos alimentícios tem muito açúcar, muito, tá? Ali no seu, vou ter que falar algumas marcas ali, né? Ketchup tem açúcar, bolacha de sal às vezes tem açúcar, né? Não, sempre tem, quase sempre. Tem açúcar. Então, os produtos industrializados, o pior alimento eu falei que é o açúcar, porque tem uns que você não vê, né? Esses açúcares que você não vê, porque às vezes você não tá ali lendo rótulos. Então você fala assim, mas eu não tô adicionando açúcar no meu café, eu não tô adicionando no suco.
mas você está comendo açúcar de outras formas, porque aí também tem o açúcar das frutas, né? Dos legumes, do próprio carboidrato que entra ali no seu organismo em forma de açúcar. Então é todo um conjunto, tá? Mas se eu fosse falar um alimento que atrapalha muito o seu emagrecimento, é o açúcar. Exatamente, tá? Esse é o pior. O álcool atrapalha, né? O álcool atrapalha, frituras em excesso Essa atrapalha. é a próxima pergunta dela. Dá para comer fritura? Até dá, mas como é que tá o restante, né? Tá equilibradinho? É isso que a gente inclusive fala lá no método 80-20. Você quer sair fora, fazer alguma coisa? Até pode, dependendo do que vai fazer e principalmente da quantidade. Né? Comer uma fritura até pode, não sempre e tal, vai ter algumas restrições, mas o restante está alinhado, o seu treino está alinhado, sua hidratação, bababá e tudo mais que a gente sempre fala. Olha, eu só digo uma coisa, Dalva, poder comer pode, mas isso é uma opção, tá? Eu mesmo não como frituras, porque o que pode ser feito frito, ele também pode ser feito assado. Verdade. Tá? Nossa. Então você tem essa opção. Aí cada um escolhe, né, o que quer comer, como quer manter ali a sua alimentação. Por exemplo, uma batata que é frita, ela pode ser assada. Uma banana que é frita, ela pode ser assada. Então, uma mandioca que é frita, ela pode ser assada. Um pastel que é frito, ele pode ser assado. Inclusive. Então você tem opções, tá? Você tem opções tanto para substituir, tanto de mudar essa preparação desse alimento aí para você evitar frituras, porque frituras é algo que também atrapalha, não faz bem, dependendo do tipo de fritura, isso vai acumulando ali nas suas veias, isso, né, acumula ali na região abdominal. Então, se puder evitar frituras e substituir ali fizer ele assado, né, melhor. É exatamente isso. Inclusive, eu ia até falar daquele pastelzinho que a gente faz. A gente pode um dia, né, fazer aquela receita dele. Eu vou postar uma receita aqui de um pastel assado. Nossa, é bom. Sensacional. Muito bom. Muito Valdenice, muito bom. Boa noite, lindona. Seja muito bem-vinda. Vamos lá. A gente está na segunda pergunta. Terceira. Neftali também colocou, obrigado pelas informações. Vocês são demais. Obrigado. Obrigada, Júnior. Vamos lá. Mais uma pergunta. Da Rose agora. Dá para emagrecer comendo doce? Opa! Aqui. Aí que você vai emagrecer, Rose. Sabe por quê? Às vezes, quando você deixa de comer o seu doce, isso gera uma compulsão, né? Você restringe ali esse docinho e aí isso gera uma compulsão. Você acaba comendo em excesso, isso te gera uma ansiedade. Então, assim, não é deixar de comer, é saber o que comer, tá? Então, a maioria dos meus pacientes, dos meus alunos, sabe comer o docinho, aprenderam a comer o docinho, o horário de comer o doce, tá? Porque o horário de comer o doce interfere no seu processo de emagrecimento. Então, pode comer, inclusive, eu como doce. O Lindo aqui come doce todos os dias. Quem? O Lindo come doce todos os dias. E não atrapalha no processo de emagrecimento, tá? Por quê? Porque sabe comer. E outra, o restante das refeições, o restante do dia está tudo adequado, tá? Então não precisa deixar de comer seu doce, você pode comer doce. E aí só se atente às quantidades, tá bom? E o horário. Vamos lá, próxima pergunta, Isabel. Como evitar o efeito sanfona? É possível, Nutri? Super possível. Primeiro, a pessoa que aprende a equilibrar a alimentação, ela não faz dieta, né? Ela para de fazer dieta restritiva, ela para de deixar de comer o doce, de cortar o pão, o arroz. Por quê? O que faz você ter o efeito sanfona é justamente isso, é você restringir muito ou calorias ou as coisas que você gosta, aí você não consegue manter por muito tempo, né? Então você até emagrece, você consegue emagrecer porque você restringiu calorias, você intensificou ali às vezes sua atividade física e emagreceu. Só que depois você não consegue manter isso, né? Porque vai ter eventos, vai ter alguém comendo o docinho do seu lado, comendo as coisas que você gosta e às vezes a pessoa come em dobro, né? E aí ela emagreceu 1 quilo, ela engorda 2. Aí o que ela faz? Ela vai lá, restringe de novo, faz outra dieta restritiva, emagrece de novo, não consegue manter
engorda de novo. Aí esse é o efeito sanfona. Então a reeducação alimentar e o equilíbrio alimentar é o que vai fazer você emagrecer de forma definitiva, tá? Definitiva, você vai manter isso pro resto da vida, porque tem que ser algo sustentável, tem que ser algo para sempre. Então não pense em dieta, pense em reeducação alimentar e equilíbrio alimentar. É isso aí, ó. A Valdenice perguntou: eu não entendo, uns falam que a aveia é saudável, acho que outros falam que não. Pode falar um pouco sobre ela, sobre a aveia? Valdenice, posso sim, vamos lá. A aveia é uma fonte de fibras, tá? Eu não tenho nada mal para falar da aveia. Inclusive, eu prescrevo muito a aveia. Por quê? A aveia, por ser fibras, vai te dar saciedade. Melhora ali seu trato intestinal. Então, você consegue, seu intestino regula, né? A comida não fica ali por muito tempo ali no seu organismo. Então, a questão da saciedade faz com que você não coma mais, né? Então, melhora principalmente essa questão do intestino, tá? Melhora a questão do intestino. Saciedade, por ser uma fonte de fibras. Não tenho nada contra a aveia, é uma fonte de carboidrato também. Inclusive, prescrevo a aveia, eu já ouvi falar, tá? Já ouvi pessoas falando mal de aveia, inclusive, né? Teve uma pessoa que eu vi uma vez e falou assim que a aveia é um lixo. Eu falei, opa, que é isso? Então, assim, estudei, fui pesquisar. Não, gente, você não pode acreditar, Valdenice, em tudo que você escuta por aí. E outra coisa, você tem que ver o que faz bem pra você ou não. Por exemplo, tem pessoas que não toleram a aveia, né? Que aí solta o intestino demais, fala, Nutri, não gostei, não quero, não gosto de aveia. Ok, nós vamos tentar outras fontes de fibras, tá? Existem outras fontes de fibras. Agora, falar que a aveia é ruim, eu não acredito não, tá? Eu defendo a aveia e gosto muito e prescrevo muito a aveia. Então, não precisa ter medo de aveia não, pode consumir. Inclusive, é outra receitinha que a gente pode colocar aqui também, além do pastel, né? A gente faz um mingauzinho de aveia que é sensacional, como um pós-treino. Ele é muito bom, muito, muito gostoso. Para quem quer consumir uma whey protein, alguma coisa. Deixa eu só complementar aqui, Valdenice. O que acontece? O que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de emagrecer é porque elas sentem fome o tempo todo. Né? Sente fome o tempo todo. E aí, a gente tem que... eu até postei, né? Nós fizemos a última live, né, amor? Falando sobre compulsão alimentar. Verdade. Isso gera uma compulsão alimentar. Por que gera isso? Porque a pessoa não fica saciada, né? Logo ela quer comer de novo. E existem alguns motivos, né, que faz com que a pessoa que gere essa compulsão. Às vezes ela não está ingerindo a quantidade de proteínas adequadas para ela, não está consumindo fibras, então isso não dá saciedade. É uma pessoa extremamente ansiosa, estressada, depressiva, e isso aumenta também essa compulsão. Então, saber controlar essa compulsão é o que vai ajudar vocês a emagrecerem, tá bom? Então, aumentar também o consumo de fibras aí e pode comer aveia de boa. Vamos lá. Marilene, perdi peso, mas me sinto fraca. O que pode ser? Marilene, então, primeiramente conseguiu perder peso, né? Parabéns. Não sei como você conseguiu perder peso. Espero que tenha sido numa reeducação, num equilíbrio. Saudável. Agora, exatamente, de forma saudável e equilibrada. Porque você fala assim, perdi peso, mas me sinto fraca. Olha, essa fraqueza eu acredito que não seja decorrente da sua perda de peso. Que geralmente, pelo menos eu, quando eu emagreci, me senti muito melhor, mais saudável, com mais vitalidade, exatamente. Com mais disposição. Emagrecer vai te dar mais energia. Então você tem que investigar, às vezes é carência de alguma vitamina, tá? Carência de alguma vitamina, às vezes você ainda não emagreceu o bastante, ainda tá com o corpo inflamado, isso te dá ali uma disposição. Então você precisa identificar o que é essa fraqueza, o que está te causando essa fraqueza, mas não é porque você emagreceu não. Muito pelo contrário, quando você emagrece, você fica muito mais disposta, tá? Então procurar um profissional, uma nutricionista, um nutrólogo, para ver se você está com alguma carência de alguma vitamina. Exatamente. Vamos lá, agora próxima. Joyce, qual de vocês come mais doce? Uma pergunta pessoal. Então, eu acho que ele já respondeu.
Não, mas somos 2 formiguinhas aqui em casa. Mas eu como mais, eu preciso... Ele come mais doce. Eu gosto muito de doce, mas tenho esse controle. Quando eu tenho vontade, eu sei os horários, eu sei a quantidade. Então, por exemplo, se eu tô com vontade de comer um chocolate, eu como chocolate. Porém, não como a caixa inteira, tá? Não é vai lá e come a caixa inteira. Eu sei comer um chocolatinho. Às vezes eu não consigo comer nenhum inteiro. Então, é saber comer o doce, tá? Não precisa deixar de comer o doce, não. Então, nós 2 aqui, nós gostamos de doce. Sim, bastante. Luzia, qual a idade de vocês? É a segunda vez que perguntaram isso, né? Gente, eu tô com a cara acabada, o que tá acontecendo? Eu tô bonito hoje, amor, é filtro. Vocês estão me achando velha? Então, eu tenho... Até com o filtro tá ruim, eu posso mudar o filtro, né? Eu tenho 36, vou fazer 37 agora em julho. E o lindo... Fica a dica, viu, pessoal? Fica a dica em julho, 26 de julho, tá? Aniversário da Nutri. E eu tenho 40 anos, faço 41 anos em dezembro. Exatamente. Sagitário e Leão. Leonina. Combina? Dá certo. Combina, dizem que combina. Tá combinando. Tá dando certo. Né? Eita. Vamos lá, Kênia. Como controlar a fome à noite? Existe uma maneira secreta ou não? Valdenice, antes de responder, Valdenice, nossa, vocês formam um casal lindo. Obrigada, Valdenice. O filtro tá ajudando. Já estão perguntando tanto da nossa idade aqui que agora eu tô preocupada. Será que eu preciso fazer um botox? Eu vou marcar um botox, gente. Ninguém amor, então como controlar a fome noturna, né? A fome à noite. Isso. Então, fome noturna, isso é uma dificuldade de muitas pessoas, né? É algo recorrente, as pessoas chegam no final do dia ali, sentem muita fome, às vezes na hora de dormir. Então, isso é por quê? Por que vocês sentem essa fome noturna? Às vezes vocês não estão consumindo a quantidade de calorias, né, de energia que vocês precisam por dia, né? Então, é uma pessoa que fica muito tempo sem se alimentar, não está consumindo alimentos nutritivos. Aí chega à noite, o corpo pede energia, né? Ele tá ali porque ele não recebeu durante o dia. Aí chega à noite, quando você dá uma pausa, quando você chega em casa, e aí chega em casa, não tem nada pronto. Aí a pessoa vai fazer o quê? Aí começa a pedir em aplicativo, né? E quem pedir em aplicativo não tem nada saudável, né? E aí começa a pedir os fast food da vida, começa a comer uma bolachinha que tá ali disponível em casa, porque chega cansado, não quer fazer janta, né? Então essa fome noturna é decorrente pode ser questão de estresse, tá? Ansiedade, aí isso te gera uma fome, mas a maioria das vezes é porque a pessoa não consumiu a quantidade de calorias que ela precisava ali durante o dia. Aí chega à noite, começa essa fome. Aí come em excesso, né? À noite ali, alimentos que não são produtos, né? Que não são nutritivos, não dorme bem. Durante o sono são produzidos hormônios da saciedade, da fome, que controla a ansiedade, do bem-estar. Aí, se você desregula todos esses hormônios, no outro dia você está com mais fome, menos saciada e você vai comendo, tá? Então, tá vendo como é um ciclo? Como vocês precisam aprender sobre alimentação, sobre emagrecimento. Não é só simplesmente, gente, pegar uma dieta do Google, uma dieta que alguém tá fazendo e falar, vou fazer também. É fazer um jejum intermitente. Opa, remixou. É fazer um jejum intermitente que vocês ouviram falar que é bom, né? Eu vou fazer porque minha amiga emagreceu com ele. Dieta cetogênica porque minha amiga emagreceu 20 quilos com ele. O que emagrece ela pode engordar você. Verdade. Tá? Então, não sai por aí fazendo besteira. Aprenda a se reeducar, aprenda a equilibrar a alimentação, que é isso que nós ensinamos, né? No método que eu desenvolvi, que é o método 80-20. Então, a partir do momento que você aprender, você não vai ficar nem em efeito sanfona e nem sentindo essa fome noturna aí. É verdade, eu sentia muita fome noturna, mas a minha fome era específica, né? Eu queria doce, era muito engraçado. Às vezes a gente ia dormir, eu botava a cabeça no travesseiro, aí eu falava, nossa, eu quero um doce. Ela olhava pra mim e falava, não, você não quer, não. É a fome emocional, né? A fome emocional, uma fome específica. A pessoa às vezes não tá com
fome, ela só está com vontade. É. Então, muitas vezes, ele, na hora de dormir, ele deitava e falava assim, tô com fome. E eu virava para ele e falava assim, você não tá com fome. Eu falava, você não tá dentro de mim. Aí ele falava assim, você não sabe. Ele fala, você não tá dentro de mim, você não sabe. Eu falei assim, você não está com fome, sabe por quê? Porque você jantou agorinha e você jantou o suficiente para te dar saciedade. Então, saciado você está. Você pode estar com vontade. Então, saiba diferenciar vontade de fome, tá? Fome é uma coisa, vontade é outra. E você precisa aprender a controlar a sua vontade. E é isso, tá? Né? É. A Nutri fica brava, porque, uai... Tá com fome? Não tá com fome, tá com vontade. Aprender a controlar... Aprender a controlar a vontade, porque senão você fica sempre comendo. Ah, tá com vontade, come, tá com vontade, come. Você precisa ter controle sobre você mesmo. Isso. Inclusive, quem entrou, né, no programa, né? Quem entrou no programa se beneficiou com aquela aula da ansiedade sensacional, né? Te ajuda a controlar a ansiedade, porque é algo fundamental, viu, gente? É muito bom. Deixa eu voltar meu filtro, peraí. Opa, deixa eu sair. Um filtro. Aí, ó, voltei. Vai. Todo mundo de filtro agora. Karine. Karine, fiquei sabendo que você tem coleção de chaveiros. Mostra pra gente. Agora não dá, mas é verdade, Nutri? É verdade, gente. Olha, eu acho legal as perguntas, as curiosidades de vocês, né? Porque foge um pouquinho aqui do emagrecimento, mas é bom que vocês podem conhecer a gente mais um pouquinho. Sim, eu tenho coleção de chaveiros. Quantos chaveiros tem lá, Nutri? A última conta que eu fiz tinha 160. 160. Eu tenho coleção de chaveiros, isso começou, tem muitos anos, só que eu não tinha muitos. E aí depois que eu conheci o Lindo, nós começamos a viajar e aumentei a minha rede ali de amigos, de pessoas e tal, e aí as pessoas ficaram sabendo que eu tenho coleção de chaveiros. Então eu falo assim, se você quer me fazer feliz, me dê chaveiros. Você acredita? Eu vou ficar extremamente feliz, gente. O melhor presente que vocês podem me dar na vida, além do resultado de vocês... É um chaveiro. Além do resultado, porque, gente, eu fico super feliz quando vocês me mandam directs, quando vocês me mandam fotos, falam, Nutri, eu emagreci, a Berenice é prova disso, tá aqui. Ela me mandou uma foto com 2 semanas que ela estava ali aplicando um método. Se vocês verem o tanto que ela emagreceu. Inclusive, ela fez no Instagram, né, mostrando toda a rotina dela. Depois segue ela lá. É Berenice, eu vou olhar para depois eu não falar errado. Berenice Sena. E aí, Berenice, se você quiser colocar o seu Insta aqui, tá? Ela emagreceu demais. Por quê? Porque ela aprendeu a equilibrar, né? A Berenice está de parabéns. Vamos lá, Lilian. Beber líquido durante a refeição atrapalha muito? Lilian, então, tem quem defende que pode beber água junto com a comida. Eu sou contra, tá? Eu, Denise, particularmente sou contra. Atrapalha sim o processo de digestão, tá? Porque ali no nosso intestino, no nosso estômago, desde quando a partir do momento que você coloca a comida na boca até chegar lá no seu intestino, existem enzimas, existem bactérias que vão fazer a digestão do que você está comendo, tá? Então, a partir do momento que... E assim, tem digestão de carboidrato, de proteína, de gordura, de fibras. Fibra não digere, tá? Fibra não digere. Então, essas enzimas, essas bactérias, cada uma desempenha uma função. E aí, se você... Tá lá, você come uma carne. E uma carne, arroz, feijão, uma saladinha e coloca lá e bebe água. Vai dificultar o processo de digestão, né? Vai dificultar o processo de digestão, sem contar que quando você come e bebe líquido, dilata um pouquinho ali, né? Dilata um pouquinho, então logo você está com fome. Então eu particularmente não gosto e peço para que não bebam líquidos durante as refeições, tá? Depois de quanto tempo mais ou menos você acha que pode? Uns 30 minutos depois. É de 30 a 1 hora, né? Mas depende da sua rotina, aí você pode, uns 30 minutos depois você já pode consumir e uns 30 minutos antes, tá? Isso. Vamos lá então, próxima, Daniela. Eu tô com frio. Tá com frio, então vamos desligar o ar para Nutri. Daniela, qual o melhor alimento para comer depois da academia?
Cadê a pergunta? Qual o melhor alimento para comer depois da academia? Daniela, depois da academia, é bom você consumir ali uma fonte de proteína e uma fonte de carboidrato, tá? É uma refeição completa, né? É a combinação que você tem que fazer já no seu dia a dia. Uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, mas lembrando que o seu corpo, assim, o seu pós-treino, ele não é só o que você consome ali 30 minutos depois do seu treino, uma horinha depois do seu treino, não, tá? É tudo que você consome até o seu próximo treino. Né? Então, assim, é tudo que você come ali durante o dia, fica sendo o seu pré-treino, fica sendo o seu pós-treino, porque as pessoas focam muito ali no pré-treino, no pós-treino, mas esquece o restante, né? Então, você tem que bater seu aporte proteico do dia, o seu aporte de carboidratos, para você conseguir ali ganhar massa muscular, perder gordura, senão você vai perder a massa muscular e ganhar gordura. Mas, assim, depois do treino, o ideal é uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato, tá? Você pode... Aí tem várias opções, né? Se eu for falar todas aqui, tem várias opções. Mas escolha uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato que já vai te ajudar. Isso. Próxima é a Camila, perguntou: tenho pouca fome, posso comer só 2 vezes por dia? Camila, vamos lá, deixa eu te dar um exemplo aqui, só para você entender. Se para você manter-se, né, bem, manter o seu metabolismo, manter ele viva, você precisa de 2.000 calorias. Só um exemplo. Se você precisa de 2.000 calorias por dia, né, que é o que uma pessoa saudável deveria consumir ali, 2.000 calorias. Você faz 2 refeições, você tem que consumir 2.000, certo? Para você ser saudável. Aí você consegue comer 1.000 calorias em 1.000 em uma refeição e 1.000 em outra? É bem complicado. É difícil, né? 1.000 calorias em um almoço e um jantar é muito. Sem contar que o seu organismo não vai conseguir fazer a digestão de tudo isso de uma vez só, né? Então, você falou que tem pouca fome e come só 2 vezes por dia. Isso não é legal, tá? Tem que entender o motivo dessa pouca fome, né? E o que você come, né, nessas 2 vezes por dia. Porque às vezes nessas 2 vezes por dia você vai lá e come 2 pacotes de bolacha, né? Aí não vai dar bom. Aí à noite você pede um iFood. Então tem que saber também o que você está comendo nessas 2 refeições. Mas o ideal é você fracionar, tá? Você comer mais vezes por dia em menores quantidades. Porque se você come só 2 vezes, o seu corpo ele entende que você vai ficar muito tempo sem comer. E aí ele começa a armazenar isso que você comeu e ele armazena em forma de gordura, tá? Então isso atrapalha o seu processo de emagrecimento, faz com que você engorde. Então o seu metabolismo fica mais lento, então você precisa comer mais vezes em menor quantidade. Isso, vamos lá. A Valdenice perguntou: todas as refeições têm que comer proteína? Com certeza. Seria perfeito, né? Tem aquela coisa que você fala também, que todo carboidrato... Aí, voltou? Voltou. Ô, Valdenice, vamos lá. Todas as refeições têm que comer proteína? Sim. Todas as refeições têm que ter proteína, mas nem toda refeição precisa ter carboidrato. Isso. Tá bom? Mas toda tem que ter proteína sim, porque é a proteína que constitui ali sua massa muscular, né? É ela que vai te ajudar ali a emagrecer, é o que fortalece ali o seu corpo. Então toda refeição tem que ter proteína, mas não necessariamente toda refeição precisa ter carboidrato, tá? Se tiver a combinação, perfeito, carboidrato, proteína, mas não precisa ter todas as refeições o carboidrato. Isso, então dê preferência para proteína. Vamos lá, Valéria, consigo emagrecer sem fazer academia? Consegue. Consegue. Consegue sim, tem muitas pessoas que têm resistência à academia e eu falo o seguinte, não precisa ser academia, tá? Mas você precisa praticar uma atividade física sim, tá? Porque a atividade física não é só questão de estética, tá? Eu vou fazer musculação para ficar isso, ficar aquilo, ficar com o corpo bonito, não. É para condicionar seu coração, é para desentupir suas veias que vão entupindo de gordura, tá?
para diminuir o nível de açúcar no seu sangue. É o que te dá massa muscular, que vai te deixar ali mais durinha, vai aumentar a sua massa muscular. Aí, se pode emagrecer sem fazer academia? Pode, só que aí você vai ficar flácida, tá? Você vai ficar flácida, aí a pessoa às vezes não vai gostar do resultado, vai falar assim, nossa, mas eu fiquei toda mole, emagreci, fiquei mole, toda aí sobrando pele. Porque você não emagreceu da forma correta e sem praticar uma atividade física. Então, faça o que você goste, mas faça. Tá bom? É extremamente importante a atividade física. Então, é ela que vai ali acelerar seu metabolismo, ela que vai te ajudar nesse processo. E é pra vida, tá? Mas sem contar que depois da academia, na hora pode parecer difícil, chato, tal, mas depois a sensação de bem-estar que te dá é algo sem explicação, né? Porque durante a atividade física, né, independente se é musculação ou não, são liberados hormônios do bem-estar, do prazer, né? Então, às vezes a pessoa vai e não tá querendo, né? Não tá com vontade, mas sai de lá com uma satisfação. Então, isso melhora o seu humor, isso melhora a sua autoestima. Isso te motiva, te dá um estímulo ali para você continuar. Mostra que você é capaz, você consegue alcançar seus objetivos. Às vezes você tá cansado e aí você vai, levanta e faz o negócio. Depois que você fez, se dá aquela sensação de, puta, eu consegui, eu sou... Exatamente. Amor, vamos só mais duas perguntinhas. Só mais duas perguntinhas? Vamos lá. Então deixa eu escolher aqui. Tomo muito café. Essa aqui do café? Tomo muito café. Ela colocou sem açúcar. Ele pode atrapalhar o meu emagrecimento? Daiane. Daiane. O muito que vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Tá? Porque você colocou, tomo muito café. Quanto? 12? Então, o excesso que atrapalha, tá? O muito café, o muito arroz, né? Muito pão, tudo em excesso atrapalha o seu processo de emagrecimento. E outra, você ficar tomando café em excesso, mesmo sem açúcar, isso pode te dar uma insônia, né? Isso pode aumentar a sua ansiedade. Pessoas com ansiedade, inclusive, cuidado com o cafezinho, tá? Porque às vezes se você é uma pessoa extremamente ansiosa e tá ali tomando café em excesso, então controle essa ingestão sua de café aí. Então, muito café não. Nada em excesso. Se atrapalha o seu processo de emagrecimento, não, ele não vai te atrapalhar no processo de emagrecimento. Mas ele vai atrapalhar outros fatores que interferem no seu processo de emagrecimento. Exatamente. Tá sempre uma coisa ligada à outra. Não é simples assim. Se fosse, né? A Dalva perguntou ali, tenho 53 anos, estou pesando 85 quilos, quero emagrecer 20 quilos. Extremamente possível, né, amor? Não dá? Quantos anos? A gente tem um relato da Francis, que emagreceu, ela já estava na menopausa e ela conseguiu emagrecer depois de um TEP, né, que é uma embolia pulmonar, é isso? E ela teve um excelente resultado com o método 80-20, que foi quantos quilos, amor? 17. 17 quilos. Então, tá tudo bem. Então assim, Dalva, tenho 53 anos, 85. Eu não sei a sua altura, Dalva. Não é a questão da idade, tá? Não é a questão da idade que vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Eu tenho que saber a sua altura para saber se esse 85 está adequado ali para você, tá? Porque se você for uma pessoa alta, se você tiver 1,80 m, às vezes o 85 você não precisa perder 20 quilos. Então isso é uma conduta muito individual. Mas aí você falou que quer emagrecer 20 quilos. Super possível, tá? Temos aqui, né? Vou usar de novo aqui. Ele falou da Francis, que emagreceu 17 quilos na menopausa. Ela tem hipotiroidismo. Ela teve a embolia pulmonar, um monte de complicações e ela conseguiu emagrecer 17 quilos. Então não é a idade, tá? É o que você faz, é o quanto você quer fazer isso, o quanto você está determinado a fazer isso. Que vai te dar um resultado. Não é a sua idade, não é a quantidade de quilos que você quer perder, não. Exatamente. Ela colocou que tem 1,75. Ela não é, ela é alta. Você é alta. Então às vezes, tem que gente, analisar. sabe uma coisa que vocês podem usar como parâmetro? Que não é exato, mas vocês podem usar como referência. Por exemplo, se você tem 1,75, você tem que manter o seu peso ali numa faixa ali de 70, estourando 80 quilos, tá? Se você tem 1,75 no seu caso. Aí uma pessoa que tem 1,63 m,
ela tem que ficar ali entre os 60, estourando 70. 70 ela já tá passando, tá? Então sempre a sua altura, usa como parâmetro a sua altura. É uma referenciazinha para você poder saber. É uma referência para você saber se você está no seu peso ou não, se você precisa emagrecer, tá? Então você tem 1,75, está com 85, tá um pouquinho acima do seu peso, quer perder 20 quilos, é super possível. O que que precisa? Basta você querer. E não é só querer, não. Não é só querer, não. Você precisa de atitude, tá? Porque querer, muitas pessoas querem. Eu vejo muita gente falando assim, eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer. Mas o que você está fazendo para mudar isso? O que você está fazendo para emagrecer de verdade? Exato. Né? Você está colocando em prática o que nós estamos falando aqui? Né? Nós temos o programa de saúde, que nós abrimos inscrições esses dias, entraram muitas pessoas lá, as pessoas estão lá emagrecendo, então assim, surgiu uma oportunidade, abraça e faça por você, pela sua saúde, tá bom? Então assim, quer emagrecer 20 quilos? Vai pra cima, tá bom? Dalva, você consegue. E se precisar da nossa ajuda, nós estamos aqui, estamos tá aqui bom? sempre. Vamos lá, ó, Viviane Fialho. Tem 1,50, então tem que ficar com 50 quilos? De 50 a 60, a né? 60, Porque você é baixinha, né? 1,50m você é baixinha. Por exemplo, imagina você, não sei o seu peso, né? Mas uns 90 quilos é muito pesada para alguém com 1,50. Mas você ali até uns 60 quilos... tá bom. Tá uma boa referência para você poder chegar. Vai depender muito do jeito que você se sente bem, né? E o seu objetivo, o tamanho da sua meta com isso, mas é extremamente possível. Dalva ainda falou, há 2 anos atrás eu estava com 93. Pô, legal, ela já emagreceu um pouco então, né? Quantos quilos que ela tá agora, ela falou? 85. Tá pesando 85, 93, pô, já emagreceu 12 quilos. Exatamente, legal, parabéns, viu, Dalva? Isso aí. Continua, então, se você já tá, olha lá, fiquei com 73, depois voltei a engordar. Tá vendo? Isso aí é o efeito sanfona que a gente fala aqui. O que a gente ensina no método é justamente você ter essa independência, essa autonomia alimentar para você conseguir chegar no seu peso e você não voltar, mesmo comendo algumas coisas fora, mesmo fazendo tudo isso. Então, gente, acompanhe o nosso perfil, fica de olho aqui, interage nos conteúdos, mande as suas perguntas, a gente dá essa oportunidade para vocês para poder tirar essas dúvidas e vocês conseguirem emagrecerem de forma definitiva. Então é bem legal vocês estarem aqui com a gente e sempre interagir com os conteúdos. Então sempre que tiver uma caixinha de perguntas, respondam lá, pode mandar no direct, tá? Se tiver alguma dúvida. Então é isso, hoje essa foi uma live Tira Dúvidas. Nós gostaríamos de agradecer a participação de vocês, as perguntinhas, de quem interagiu, de quem esteve aqui presente. Muito obrigada, toda semana estaremos aqui, tá? Nosso feed é recheado de conteúdos gratuitos. Vai lá, consome, comenta, compartilha, chama o marido, o namorado, o enrolado, fala, vem fazer comigo porque juntos nós somos mais fortes, né? Parceria é isso, é um somando na vida do outro, né, amor? Aí. É cuidado, é amor, é respeito, essa união, é motivação. Então vai lá, motiva seu parceiro, chama ele, tá? Para participar aqui também. Então, Viviane, amo vocês, nota 1009. 1009, ela já digitou 1000, foi 1009. Ó, eu gostei. Eu acho que era 1000, mas foi 1009, então, melhor ainda, adorei, viu? Viviane, muito obrigada. Valdenice, Dalva, que amou participar do legal, gente. Obrigadão. Muito obrigada. Esperamos vocês toda semana. Qualquer dúvida pode mandar pra gente, tá bom? Então, um beijão. Uma ótima semana, né? Hoje tá com cara de segunda-feira, né? Estamos meio perdidos no tempo. Mas é terça. Cuidado com os boletos aí. Hoje é dia 2. Dia de pagar boleto, hein? Então, um beijão pra vocês. Uma ótima noite. Tchau. Maria... Minha mãe linda, beijo, gatinhos, beijo. Tchau, minha sogra. Fica com Deus. Tchau.